Bom, pessoal, então, começando já a nossa aula número 10 de concreto armado. E hoje eu diria assim que talvez uma das aulas, não uma das mais importantes, mas uma aula bem importante, que é a instabilidade, né, e efeitos de segunda ordem no pilar, tá bom? Vocês já vão entender por que eu estou falando isso, né, que eu considero isso daqui bem importante de vocês se apropriarem disso daqui, tá bom? Bom, antes de a gente entrar no conteúdo propriamente dito, vou mudar a cor aqui, né? Vamos fazer algumas considerações, tá? Então, os efeitos de segunda ordem, eles estão ligados à flexibilidade das estruturas, tá? Nós calculamos essas flexibilidades, esses efeitos de segunda ordem, de várias formas, tá? Eu vou passar hoje uma delas para vocês, que é isso daqui, ó, a partir do gama Z, tá? Dá para fazer também pelo alfa e o cálculo dos deslocamentos, tá? Porém, o cálculo pelo alfa, ele é um cálculo muito simplificado e o cálculo dos deslocamentos é um cálculo muito, assim, complexo. Bem mais preciso, mas muito complexo. Então, eu vou pegar o do meio aqui, que já resolve o nosso problema e ainda tem uma precisão aceitável, tá? Inclusive a partir do que a própria norma prevê, tá bom? Então, duas consequências importantes que a gente tem que ter. Primeiro, a desconsideração de cargas que podem alcançar uma magnitude tal, podendo levar uma edificação à ruína. Então, o que está dizendo aqui? Se eu desconsidero algumas cargas que eu tenho em estruturas, né, pode ser que eu tenha problemas futuros nessa própria estrutura, nessa edificação, por desconsiderar esse tipo de carga, tá? Já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Segundo, desconfortos causados por deformações excessivas. Ou seja, eu desconsidero essas cargas, né? E eu tenho lá na minha edificação fissura, descolamento de reboco, vazamento. Então, eu tenho problemas, né, de patologias dentro da minha estrutura porque eu desconsiderei algumas cargas, tá certo? Então, vamos tentar entender o que significa isso daí. Para quem quiser acompanhar mais de perto e dar uma olhada na norma, eu postei para vocês ali no LMS a norma, duas normas, tá? A NBR 6118 de 2014, que fala especificamente disso que nós estamos falando, e eu postei a norma, deixa eu ver aqui, eu não estou aqui agora, mas é a 6124, se não me engano, deixa eu ver aqui. Só deixa eu confirmar com vocês aqui qual é a norma que eu postei lá, para aqui. Só para não falar errado para vocês, né? Mas está aqui, ó. É a 6118 e a 6123, tá? 6118 e a 6123, que tratam dos assuntos que a gente vai comentar nessa aula de hoje, tá? Então, os efeitos de segunda ordem são aqueles que se somam aos obtidos de uma análise de primeira ordem. Então, se eu for parar para pensar, eu tenho efeitos de primeira ordem e efeitos de segunda ordem, tá? Nós já vamos detalhar isso aqui para vocês. Então, pense assim, que dentro de uma estrutura, de uma edificação, eu tenho lá, num pilar, por exemplo, né? Eu tenho lá um pilar, vou pegar esse, eu tenho o pilar, e no pilar eu tenho os efeitos de carga, que são os efeitos de primeira ordem, tá? E que são os próprios carregamentos, né? Que incidem dentro dessa estrutura, e eu tenho os efeitos de segunda ordem, entendeu? Por exemplo, o vento é um efeito de segunda ordem. Então, se eu desconsidero, né, o fator vento, por exemplo, na minha estrutura, eu posso ter todas aquelas patologias que a gente comentou anteriormente ali, tá? Bom, então, a verificação de estabilidade visa garantir a segurança da estrutura, né?
perante o estado limite último de instabilidade. Então, agora a gente vai dar uma olhada, né, no que significa tudo isso que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui. Imagine um pilar engastado na base. Tá? O pilar está engastado aqui na base, né? Com uma carga concentrada aqui é a carga concentrada, né? Em seu topo. Em seguida, vamos aplicar uma carga horizontal também no topo, no topo do pilar, né? Então, nós já temos aqui, ó, no segundo desenho, partindo agora para esse segundo, então nós já temos a carga Q, e agora nós aplicamos uma carga horizontal, tá? Essa carga aqui, ela compreende, como eu falei para vocês, aos carregamentos que a gente já tem numa estrutura. Se eu aplico, entre aspas, aplico, né? Porque o vento não é aplicado, mas se é aplicado na estrutura uma segunda carga horizontal, posso dizer até acidental, né? Ela vai gerar uma segunda carga que eu tenho que considerar. Então, vamos correr agora para esse terceiro desenho aqui do lado, tá? Imagine que a própria carga Q, ela já está incidindo o carregamento da estrutura no próprio pilar. Porém, quando eu tenho o vento aqui, ó, incidindo no topo, vocês concordam comigo que eu vou gerar um momento aqui, ó, na base dessa estrutura? Tá? Então, esse seria o momento de primeira ordem na estrutura já deformada. Muito bem. Veja só agora. Acompanhe comigo. Porém, após a deformação inicial, que agora nós temos o desenho aqui embaixo, já com a deformação, com a estrutura deformando. Lógico que aqui está um desenho extremamente exagerado, né? Mas é só para a gente entender visualmente o que está acontecendo. Com as mesmas cargas solicitantes sobre a estrutura, agora deformada, tá? Aparecerá um momento de segunda ordem. Então, olha só. Imagine agora que a distância entre a distância aqui, ó, D', porque o que é momento, né? Momento é carga vezes distância, não é? Então, se agora a minha carga ela foi deslocada, né, da onde ela está incidindo dentro do meu pilar, isso significa que, além do momento de primeira ordem que eu vou ter lá embaixo no pilar, eu vou ter agora um momento de segunda ordem devido ao deslocamento que aconteceu nesse pilar devido à carga horizontal, tá certo? Porque a carga que estava centrada, ela se deslocou. Então, ela gerou um segundo momento na base da minha estrutura. E esse momento de segunda ordem, ele é calculado por Q vezes D', né? A carga que eu já tenho vezes a distância, a nova distância que eu tenho aqui, né? Agora, imagine que essa incidência... deixa eu só esperar. Bom, deixa eu já ir falando, tá? Imagine que agora terá um processo contínuo, né, de carregamento que vai sempre acrescentando à estrutura, né, e a deformação sempre vai aumentando, dependendo do aumento da carga, ou até mesmo pela continuidade desse carregamento, né? Então, o que vai acontecer? Cada vez mais eu vou ter um D maior, né, a partir da carga, né? E essa somatória de carga versus D' vai gerar aqui na base vários momentos. Os momentos eles vão se somando. Eu vou ter uma somatória de momentos fletores de segunda ordem, tá? A partir dos carregamentos da somatória da continuidade do carregamento de horizontal ali. Bom,
Então, aqui, ó, a NBR 6118 dispensa da consideração dos esforços globais de segunda ordem. Atualmente é considerado na classe dos calculistas utilizar o descrito no item 15.5.3. Se vocês pegarem a norma lá, vocês vão conseguir acompanhar isso que está sendo falado nesse slide, que apresenta a formulação do cálculo do coeficiente γz, que é o que a gente vai dar uma olhada agora. Então, esse coeficiente γz, ele permite avaliar a magnitude dos efeitos de segunda ordem. Tá? Se esses efeitos de segunda ordem, a norma ela contempla, né, no seu conteúdo o seguinte: se esses efeitos de segunda ordem eles podem ser ou não desconsiderados, dependendo da região e da incidência do vento, e dentro também da estrutura que eu estou construindo, tá? Porque dependendo, se eu tenho, por exemplo, pilares muito esbeltos, né? Muito provavelmente a partir da consideração da norma, eu vou ter que considerar os efeitos de segunda ordem. Então, eu tenho que encher, entre aspas, um pouquinho mais meus pilares, para eles não ficarem muito esbeltos demais, tá? Bom, então, isso aqui é importantíssimo, tá? Se o meu γz for menor que 1,1, a norma prevê isso aqui, ó. Considera que a estrutura é de nós fixos. E dessa forma eu posso desconsiderar os efeitos de segunda ordem. Tá? Se eu considero a minha estrutura de nós fixos. Se o meu γz ele está entre 1,1 e 1,3, aí eu tenho que aplicar os efeitos de segunda ordem na minha estrutura. E vocês vão ver que eu tenho momentos letores ali mesmo que eu tenho que considerar, tá? Que vão incidir na minha estrutura, né? A estrutura que está sendo construída, e eles vão aumentar, vão exigir da minha estrutura que eu considere essas novas cargas que eu estou calculando para que eu possa dimensionar de forma correta essa estrutura, tá? E se o meu γz ele é maior que 1,3, aí a estrutura é instável. Ou seja, eu tenho que recalcular, redimensionar a minha estrutura. Tá certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui, 2 processos. Ah, tá. Esses aqui são os processos que eu falei para vocês, né? Do P delta, né? E dos esforços aqui a partir do γz. Não vou nem falar disso aqui, porque a gente vai fazer só o γz, tá? Deixa eu ver aqui. Imagine agora, mesmo contando... Ah, tá. Ele colocou aqui atrás o seguinte. Eu acho que faltou um slide aqui. Ele diz assim, ó, que uma mesa, né, com uma tampa, eu acho que eu acabei deletando um slide aqui. Não tem problema, falo para vocês. Imagine uma mesa com uma tampa, né, com uma mesa normal, né? E as pernas da mesa seriam os pilares, né? Se eu tenho, por exemplo, umas ripas fininhas de madeira branca, por exemplo, de pinos, né? E eu fizer um esforço lateral nessa mesa, né? Ela vai tombar facilmente. Porém, se eu pegar e colocar umas pernas trocar essas pernas de fininhas ali da mesa por pernas mais robustas, né? E mais com uma seção maior, eu vou ter que fazer um esforço maior para poder tombar essa mesa. Então, isso significa que esse esforço que eu estou fazendo na lateral da mesa seria o esforço de segunda ordem. E o tampo da mesa seria o esforço de primeira ordem. É isso que estava falando no slide ali. Eu acho que eu apaguei sem querer. Deixa eu ver aqui. Tá, isso aqui que eu já falei para vocês. Já falei isso aqui também. Conclusão: quando calculamos uma edificação, verificamos a estabilidade global e os efeitos de segunda ordem na estrutura.
Essa verificação poderá gerar um majorador de esforços de primeira ordem, que resultará numa estrutura até 30% mais resistente, porque eu estou considerando, né, os efeitos de segunda ordem, tá? E para exemplificar tudo isso que eu falei até agora, a gente vai fazer um cálculo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Verificar a estabilidade da planta abaixo ao lado, né, essa planta aqui ao lado, utilizando o gama Z com as seguintes especificações. Então, o que eu tenho na minha edificação aqui? Eu tenho o concreto de FCK 30, eu tenho um aço CA50, a espessura da laje que eu tenho ali é de 10 centímetros, o efeito com térreo mais 6 andares, eu tenho, então, uma edificação com 6 andares, tá? Mais o térreo. Eu tenho um pé direito de piso a piso de 3 metros, tá? Eu tenho uma sobrecarga de utilização de 1,5 kN por metro quadrado, tá? E seria ali a carga acidental, né? Da minha edificação. Eu tenho uma sobrecarga de cobertura de 0,5 kN por metro quadrado, tá? O tipo dessa minha edificação é residencial. O terreno onde eu estou construindo é plano, tá? E eu estou construindo em uma cidade pequena e seus arredores, ou seja, uma cidade menor, né? Por que essas especificações últimas ali? Porque a norma prevê índices, né? Valores diferentes para tipo residencial ou comercial, terreno plano ou acidentado, né? Cidades pequenas ou cidades grandes, tá? Então, o que eu tenho aqui para considerar, pessoal? Eu vou considerar primeiro, na prática lá, quando vocês estiverem calculando, tá? Vocês têm que considerar os efeitos de segunda ordem nas duas direções. Aqui eu vou considerar como se o vento estivesse incidindo só nessa direção aqui, ó. Tá? Por quê? Porque senão vai ficar muito grande o cálculo e o nosso objetivo aqui é entender os efeitos de segunda ordem, não projetar aqui ou né, quer dizer, também aprender como calcular, mas simulando esses cálculos, né? Não projetando já uma edificação pronta, tá? Não porque a gente não pode fazer isso, mas é só porque senão fica muito grande o exercício e a gente acaba não dando conta aí das coisas, tá? Então, o que eu considero aqui, ó? Eu tenho 16,80 nesse lado e 7,60 nesse lado, tá? Eu tenho vigas de 20 por 40, V1, V2, V3 e V4, e eu tenho a viga V5, e aqui era V6, tá? Ficou V5, mas é V5 ficou tudo V5, ó. V5, V6 e V7. Isso aqui é a hora que eu vou escrever ali, que eu faço esses desenhos, às vezes acontece daí, não se espantem, tá? Então, V5, V6 e V7 são vigas de 20 por 70, tá? E eu tenho os pilares, todos eles de 20 por 70. Eu tenho aqui, vamos chamar, por exemplo, P1, P2, P3 e P4, P5, P6, P7 e P8, e assim por diante, tá? Os pilares todos de 20 por 60. Então, essa é a planta baixa que eu tenho dessa minha edificação, tá? Muito bem. Primeira coisa que eu tenho que considerar, a norma, pessoal, ela tem esse mapinha aqui, ó. Tá? Nesse mapinha aqui, eu tenho que considerar, eu verifico, tá? A região de incidência do vento e a velocidade V0 do vento nessa localidade, tá? Isso aqui, esse mapinha já tem na norma. Então, utilizamos a equação a seguir para encontrar a velocidade, que nós vamos encontrar é o VK, tá? Que é a velocidade básica do vento. Porém, aqui na NBR, eu vou olhar ali a região mais ou menos onde a gente está localizado
e achar a velocidade do vento na nossa região. Então, eu coloquei aqui, ó, como sendo mais ou menos para a região do Paraná, 40 metros por segundo. Mas se fosse, por exemplo, na região de São Paulo, deixa eu apagar aqui, na região de São Paulo, por exemplo, seria 35, tá? Se fosse na região Nordeste, aqui, por exemplo, ó, seria 30, tá? Se fosse lá bem no norte do Brasil, seria 35. Lá no sul, ó, quanto que é aqui, ó, 50 metros por segundo, tá? É uma ação do vento, né? Bem significativa, 50. Aqui vocês vão ver que é bem significativa essa de 40 aqui no Paraná, tanto que eu tive que recalcular aqui o exercício que eu fiz, porque depois eu falo para vocês como, né? Porque tinha dado fora fora dos parâmetros da norma ali, tá? Então, essa equação aqui, ó, o VK, eu considero S1 mais S2 mais S3 mais V0. O V0 aqui, ó, nós já achamos que é a ação do vento, vale 40, né? Então, a velocidade básica do vento é o que eu quero. O fator topográfico seria o S1. Os fatores de rugosidade do terreno, né, do local, as dimensões, a edificação, a altura, é o S2. O S3, a gente vai ver ali a tabelinha, tá? E o V0 é o que a gente já achou aqui. Então, seguindo aqui, vamos primeiro falar do S1, tá? Na norma, no item 5.3 da norma 6123, a gente consegue encontrar isso daqui, ó. Então, ele fala de duas possibilidades. Então, se o terreno é plano, ou francamente acidentado, ou se é taludes e morros. Lembra lá no exercício, no comecinho aqui, ó, a gente falou que o terreno é plano. Se o terreno é plano, então significa que eu vou considerar o S1 igual a 1,0. Lá na norma tem tudo completo isso daqui. Ou seja, o meu S1 eu já encontrei. Falta eu achar o S2 e o S3, né? Vamos para o mais fácil primeiro, que é o S3, tá? Para encontrar o S3, na mesma norma lá, aqui você tem todo o passo a passo de como fazer, né? Eu vejo a tabela 3, né? E eu começo agora a analisar o que tem na tabela 3. Então, olha aqui, ó. O número 1. Edificação cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro a pessoa após uma tempestade destrutiva. Hospitais, quartéis, bombeiros. Não é nosso caso. Vou pular para o 3. Edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação. Não é nosso caso. Número 4. Telhas, vidros, painéis, sei o quê. Não é nosso caso. Então, o que é o nosso caso? É o 2 aqui, ó. Edificações para hotéis e residências. No nosso caso, lá no comecinho, falou que é um local que vai servir de residências, né? Edificações para comércio, indústria, lá. Então, como é residência, então nós utilizamos aqui esse número 2, tá? O número 2 na tabela me diz que o meu S3 é 1,0, que é o S3 vale 1,0, tá? Então, achei meu S3 aqui, ó, 1,0. Seguindo, agora nós vamos para o S2, que é o mais trabalhosinho dos 3 ali, né? Para achar o S2, eu tenho que me utilizar dessa equaçãozinha aqui, tá? Esse valor compreende a rugosidade do terreno. Então, vamos levar tudo isso aqui em consideração. O que eu tenho aqui? O primeiro, eu tenho que achar a categoria que o meu terreno está localizado. Então, por exemplo, aqui, ó, lá na norma está bem completinho, tá? Aqui eu só extraí da norma e pincei assim o que é principal, tá? Então, por exemplo, mar calmo, rios, lagos, não é o caso. Zonas costeiras, planas, não sei o quê, não é o caso. Granjas, casas de campo, fazendas, não é o caso. Agora, olha a categoria 4.
temos cobertos por obstáculos, não sei o quê, não sei o quê, cidades pequenas e seus arredores. Opa, então nós estamos na categoria 4 aqui, tá? Vamos ver que classe que é agora, classe A, classe B ou classe C. A classe B, vou pular A, porque a nossa é A, tá? Vou pular só para vocês entenderem. Toda edificação ou par de edificação pela qual maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal seja entre 20 e 50 metros. Não é o nosso caso. Toda edificação ou par de edificação para a qual maior dimensão horizontal ou vertical exceda 50 metros. Não é o nosso caso. Agora vamos para a classe A. Todas as unidades da vedação, seus elementos de fixação e peças individuais da estrutura de vedação, aqui, ó, não exceda 20 metros. Quanto que tem aqui a nossa? Vamos ver. 16,80, lá no comecinho. 16,80, ali, ó. Viu? Bom, voltando. Categoria, beleza, já sabemos aqui a classe. Muito bem. Agora, nós vamos para essa tabela 1, né, da NBR 6123, que são os parâmetros meteorológicos. Então, eu já sei que eu tenho a minha edificação se encontra na categoria 4, nós achamos ali, né? E ela é de classe A. Ou seja, eu já tenho aqui os valores de B e de P, tá? O valor de B é 0,86 e o de P 0,12. Porque na equação lá, ó, se você lembrar, eu tenho que ter aqui os valores de B e de P. Opa, já matei algumas coisinhas ali, né? A partir dessa tabela. Só que o FR, eu só tenho aqui, ó. O FR sempre vai ser 1. Porque eu só tenho na segunda categoria. Eu já considero 1 ali, tá? Ali, esse que eu estava falando agora. Bom, então, agora, o que eu tenho já? Eu tenho que os valores do VK, né, eu vou somar a partir do que eu já encontrei, que é o V0, que vale 40, o S1, que vale 1, e o S3, que vale 1, e agora eu vou calcular o S2, que é a única coisa que faltou aqui, ó, para eu calcular o meu VK, que é a ação do vento ali, né? Então, o B vale 0,86, o P vale 0,12 e o FR vale 1. Já achei, né? Lembrando que o vento está incidindo nessa direção aqui, né? Da minha edificação ali, né? Seguindo. Agora eu vou achar o S2 para todos os 6 andares, mais o térreo, da minha edificação. Portanto, eu vou ter 7 valores aqui, tá? O que são os valores aqui, ó? 3 metros, 6 metros, 9 metros, 12 metros, 15 metros, 18 metros e 21 metros, tá? Porque lembra que eu tinha lá um pé direito de 3 metros, lá no comecinho aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Distância entre pisos, 3 metros. Então, isso significa que de 3 em 3 metros eu tenho um pavimento, né? Tá? Então, vamos voltar lá. Agora. Dando. Aqui, né? Aqui. Opa. Aqui. Então, agora, eu vou considerar aqui o meu Z de acordo com o que eu tô... o pavimento que eu tô. Então, vamos lá. O meu S2, 1, ele vai ser, o B é 0,86, que eu achei lá atrás, né? O FR vale 1. O Z aqui vale 3, porque eu estou pegando aqui da primeiro Z, né? O Z1. Depois, dividido por 10, né? Tá aqui, que é da equação. E o meu P, que vale 0,12. Pronto. Achei 0,74. E assim eu vou aplicando para todos os meus andares ali, né? Os meus pavimentos. Com o Z valendo 6,
com o Z valendo 9, com o Z valendo 12, com o Z valendo 15, com o Z valendo 18 e com o Z valendo 21. Então, achei todos esses valores. Reservo aqui esses valores no ladinho aqui, ó, meus valores de S2, porque agora eu vou achar os meus valores de VK em cada andar da edificação, tá? Então, eu tenho aqui os meus valores de S2 e os meus valores de S1, S3 e V0 eu já tinha achado lá atrás. O V0 vale 40, o S1 vale 1, o S3 vale 1, tá? E aqui o que eu utilizei ali atrás, né? O B, o P e o FR. Então, eu coloco aqui, ó. Então, o meu S1 para 3 metros, tá? O VK em 3 metros. Que seria lá embaixo, né? Pé direito, primeiro pé direito ali, 3 metros. Primeiro pilar ali, vamos dizer, primeira parte da edificação. Então, S1 vale 1. O S2, no caso, que eu encontrei lá atrás, vale 0,74, né? 0,74. O S3 vale 1. E o V0 vale 40, porque é na região do Paraná, né? Então, eu achei aqui a velocidade básica do vento, 29,6 metros por segundo, tá? E assim eu vou calculando. Em 6 metros, 32 metros por segundo. Em 9 metros de altura, né? 33,6 metros por segundo, 34,8, 36, até 21 metros, que é 37,6 metros por segundo. Muito bem, tranquilo, achei todos os meus VK, né? Reservo eles aqui no cantinho, tá? Para eu não me perder. Agora, eu preciso calcular o meu Q, ou pressão de obstrução. Para isso, eu tenho essa equação aqui, ó. Então, lembrando que o único valor que eu tenho que utilizar aqui é o VK, que eu acabei de calcular ali atrás, né? Então, essa pressão de obstrução, daí seria já uma carga em quilonewtons por metro quadrado, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, em 3 metros, eu utilizo lá, ó, 613, que é da equação, dividido por 1.000, que é da equação, e eu pego o valor de VK aqui que eu acabei de calcular, 29,6 elevado ao quadrado. Então, achei aqui 0,53 quilonewtons por metro quadrado no primeiro pavimento, tá? E assim vou calculando. No segundo pavimento, 0,62, 0,69 no terceiro, e assim por diante, até 0,86 kN por metro quadrado no último pavimento lá em cima, a 21 metros, tá? Tudo bem, vão me acompanhando aí, tem mais coisa. Agora, pessoal, eu preciso achar a força horizontal do vento em quilonewtons, tá? Para isso, eu utilizo o cálculo, o ábaco, né? Que está na norma. Esse ábaco aqui, ó, ele está lá na norma, tá? Então, eu utilizo a equação aqui, ó, de HV é igual a CA vezes Q vezes AC. Lembrando que o Q eu calculei ali atrás já, né? Onde o CA é o coeficiente de arrasto, que nós vamos utilizar a norma aqui para encontrar. O AC é a área frontal efetiva da minha edificação. Já nós vamos ver o que é isso, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Então, vamos considerar o ábaco, tá? O ábaco, nós consideramos a relação aqui, ó, L1 dividido por L2. O que isso significa? Se nós voltarmos na edificação lá, deixa eu ver se tem para frente mais perto. Não. Ó, 16,8 e 7,6, tá? Eu vou voltar aqui, ó. Lá no começo. Aqui, ó. Vou pegar outra cor aqui. Vermelho. Ó, 16,8 por 7,6. É o L1 e o L2. Tá? Voltando aqui agora. Vou pegar outra cor aqui. Vou continuar no verde aqui para não confundir. Então, eu achei aqui 2,21. Isso tudo está lá na norma, né? E o H
sobre L1. O H, 21 metros, né, que é a altura da minha edificação, dividido por 16,8, que é o meu L1. 1,25 achei. Esses dois valores aqui, ó, o 2,21 e o 1,25, são os valores que eu vou jogar no ábaco, tá? Então, o L1 dividido por L2, ele está aqui, ó, bem aqui embaixo. Não ficou muito visível ali, mas ele está bem ali embaixo, tá? Então, eu considero o L1 dividido por L2, que vale 2,21, e vou seguindo aqui, ó. Ó, o 1 está aqui, 1,5 está aqui, e o 2 está bem aqui, ó. 2,21 eu tracei mais ou menos aqui, ó. Tá? Vai subindo aqui. É claro que você pode fazer uma interpolação para você achar o valor bem certinho, tá? Mas eu não achei que havia necessidade aqui. Já fui direto para o 2,21, mais ou menos ali onde ele está. E 1,25 seria o H dividido por L1, que está aqui, ó, H dividido por L1, que seria a minha parte vertical aqui desse ábaco, né? Então, achei aqui, ó, 0,20, 0,5, 1, e eu coloquei mais ou menos aqui, ó, 1,21, tá? E tracei aqui, ó. Então, os dois se encontraram mais ou menos aqui, ó. Se você observar, ele está nessa região aqui, ó, do 1,2, tá? Então, eu considerei o meu CA como sendo 1,2. Como eu falei para vocês, vocês podem interpolar para fazer um valor de CA mais preciso. Eu não achei necessário, achei que aqui já deu. Muito bem. E o AC, que é a área frontal, né, da edificação, é só eu multiplicar 16,8 vezes os 3 metros de cada pavimento, tá? Então, eu tenho 50... Opa, cadê meu mouse? Aqui, ó, 50,4 metros quadrados, tá bom? Encontrei. Agora eu já posso achar meu HV aqui, ó, tá? Que é a força horizontal do vento. Lembra aquela carga que a gente fez lá no comecinho da aula? A carga horizontal? É essa daqui. Então, vamos lá. Então, para cada pavimento, né, eu tenho um valor de Q para cada altura para cada valor de H, né, de altura ali, V, né, que nós chamamos lá atrás. Então, vamos lá. O CA eu achei 1,2. O Q, eu pego cada um deles, por exemplo, em 3 metros, 0,53, está aqui. E o meu AC eu encontrei 50,4. Então, eu achei 32, 37, 41, até 52. Tá? Então, aqui agora é a força, isso aqui é em quilonewtons, tá? Até eu devia ter colocado ali quilonewtons, mas acabei esquecendo. 32 quilonewtons até 52 quilonewtons. Veja só como é considerável essa carga aí, né, pessoal? Então, vamos lá. Aqui é só uma tabelinha que eu fiz no meio dos valores que nós já encontramos, né? Valor de S2, de BK, de Q e do HV agora, que é a força horizontal do vento, em quilonewtons, tá? Só uma tabelinha para eu não me perder. E daí depois, se eu precisar, eu já tenho o valor mais separadinho aqui para mim, né? Tá? Muito bem. Eu tenho que considerar agora essa ação proveniente do desaprumo, né? A norma, ela prevê isso a partir dessas considerações aqui, ó. O θ1, ele é calculado por 1 dividido por 100 vezes a raiz de h, que no meu caso aqui é a altura de 21 metros, e eu tenho esse valor aqui, ó. Tá? Só que o meu θ mínimo, ele é esse valor aqui, ó. Tá? Então, se o θ1 é menor que o θ mínimo, então eu calculo, eu considero, né, o θ mínimo, tá? Na equação aqui de baixo, nessa equação aqui, ó, para achar o valor de θ, né, o n significa o número de pilares na direção a ser analisada. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para frente. Aqui, ó, coloquei. Então, eu tenho que considerar que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3,
4. Por quê? Porque eu estou considerando o vento nessa direção aqui, tá? Se eu tivesse considerando o vento em outra direção aqui, por exemplo, seriam só 3 pilares, né? 1, 2, 3. Mas não é o meu caso aqui, né? Tá certo? Até porque, pessoal, vocês concordam comigo que a ação de tombamento do vento, ela é muito mais forte nessa direção aqui do que nessa direção, né? Pela área que nós temos, né? Construída ali. Então, é só olhar ali que você vai ver que o momento de inércia, vamos dizer assim, é menor do lado ali que a gente está calculando do que do outro lado, né? Então, para calcular o valor de θ mínimo, nós vamos usar a equação aqui, né? Então, θ mínimo ou θ1, dependendo do que eu vou considerar ali. Então, eu tenho na equação 1 mais 1 dividido por n, que são 4, né? 4 pilares, deu 2, esse valor aqui, né? 2,63 vezes 10 menos 3. Muito bem. Agora, esse valor de θ a gente vai usar lá na frente, tá? Então, não se preocupe agora. Eu tenho que calcular as cargas em cada pavimento, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar as cargas que estão incidindo nessa edificação por pavimento, tá? Só que eu calculo um pavimento só, né? E daí já considero para toda a edificação, entendeu? Então, o que eu tenho aqui, ó? Primeiro, eu tenho a carga acidental que incide na laje. Eu coloquei aqui, ó, os valores que o exercício deu lá no comecinho, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a área essa área aqui, né? Frontal, que é 16,80, né? Vezes 7,6, 16,80 vezes 7,6, vezes a sobrecarga que eu tenho aqui, ó, da utilização tipo, que é a sobrecarga que está incidida em cada pavimento, né? Então eu tenho de carga acidental 191,52 kN. Isso aqui é carga mesmo da edificação, não é ação de segunda ordem, né? Carregamento de segunda ordem. É carregamento da edificação, tá? Eu tenho aqui de carga permanente da laje, a área, né, 16,8 vezes 7,6, porque é toda a área da edificação, né? Vezes a espessura da laje, que é 0,1, vezes o peso específico do concreto, que é 25, né? Então, eu tenho 319,2 quilonewtons, tá? Eu tenho a sobrecarga do revestimento. Isso daqui, pessoal, é tudo que você considera de carregamento quando você vai calcular uma estrutura, tá? Então, eu tenho lá a área, né? 16,8 vezes 7,6, a espessura do revestimento, 0,05, que está aqui, né? Sobrecarga, não, sobrecarga, deixa eu ver aqui, não, acho que eu não dei aqui, mas eu considerei 0,05. O peso específico da argamassa, que é 19, tá? E eu achei esse valor. Depois, eu tenho as paredes, né? A parede de 20 por 70. Eu tenho 3 paredes de 20 por 70, né? São essas 3 aqui, ó. 1, 2, 3, né? Vezes o comprimento 16,80, vezes a espessura da parede, que é a parede de 20, né? Vezes a área útil, que é o 3 metros de altura, menos os 70 centímetros do pilar, da viga, né? Vezes 18, que é o peso específico da alvenaria. Então, 417, 313 quilonewtons, tá? E assim eu vou calculando. Das paredes de 20 por 40, das vigas, né? Da viga de 12 por 60 e de 12 por 40, e dos pilares de 20 por 60, tá? E achei todo esse carregamento aqui. Faço uma tabelinha para ficar mais acessível para eu enxergar, né, os valores, tá? Então, eu tenho de carga acidental, tipo, eu tenho 192, ou melhor, 191,52,
Então, eu tenho de carga acidental só esse valor, e eu tenho de carga permanente, daí eu somo todos os outros, ó, 319, 121, que são lá da parede, das vigas, dos pilares, né? E eu achei 1.433,47 quilonewtons. A minha carga total por pavimento é de 1.625 quilonewtons, tá? Então, eu tenho agora que calcular da cobertura. Então, eu tenho aqui, ó, a laje da cobertura, a carga permanente da laje, o revestimento, as vigas e assim, porque é do último pavimento lá em cima eu tenho a cobertura, né? Então, eu tenho também esses valores, porque daí quando eu for considerar lá na frente, né, eu considero por pavimento, e quando chegar lá em cima eu considero as cargas da cobertura, entendeu? Já a gente vai chegar lá. Então, eu tenho aqui de carga acidental 63, 73,84, 797,89, né? De carga permanente na cobertura, tá? Bom, e agora eu preciso considerar a, a minha verificação de maior influência, se é a ação do vento ou se é o desaprumo da edificação. Desaprumo, né? A própria edificação trabalhando, certo? Então, o que a NBR diz? Ela diz que eu tenho que, se 0,3 vezes o HV, que é a ação do vento, que nós achamos lá atrás, que eu coloquei aqui como lembrete, né? Das forças for maior que o desaprumo, então eu considero só a carga do vento. Se 0,3 vezes FA, que é a carga de desaprumo, for maior que a ação do vento, então eu considero só o desaprumo, como fator de segunda ordem, né? Se não, combinar os dois, né? Desconsiderando o θ mínimo que a gente calculou ali atrás, tá? Então, vamos lá. Por pavimento eu tenho que fazer também, em 3 metros. Então, o θ alfa que nós encontramos lá atrás, eu coloquei ele aqui, né? 2,63 vezes 10 a menos 3. Então, só correr a vírgula lá, eu tenho esse valor aqui, 0,00263 vezes a carga total por pavimento, do pavimento a 3 metros, que é 1.625. Ou seja, eu tenho 273. Essa carga, né, vezes 0,3, eu calculei aqui na frente, ó. O valor de FA vezes 0,3. E eu calculei o HV, que nós calculamos lá atrás, ó, esse HV aqui, vezes 0,3, que deu esse valor aqui. Então, veja que os valores de HV vezes 0,3 sempre foram maiores que os valores de FA vezes 0,3. O que a norma diz? Se o 0,3 vezes HV for maior do que o desaprumo, então eu considero só o vento. Ou seja, aqui o meu 0,3 está sendo maior do que o meu FA vezes 0,3. Tá? Ou seja, eu vou considerar que não considero então o desaprumo. Eu considero só a ação do vento, tá? Na minha edificação. Então, agora vem uma parte bem interessante, bem legal aí, tá? Que nós vamos utilizar, na verdade, pessoal, isso aqui você pode fazer na mão também. Mas vai dar muito trabalho para fazer, tá? Então, eu vou passar por alto aqui como utilizar o F-Tools para você conseguir encontrar os deslocamentos, tá? Que é o que a gente falou lá no comecinho, né? O deslocamento. Qual é o deslocamento a partir da ação? Ó,
o vento, o pilar está aqui, por exemplo, né? O vento incide aqui, qual que é o deslocamento desse pilar a partir da ação do vento, tá? Então, o que que eu faço? Eu divido o valor de HV que eu achei por 4. Por que por 4? Porque eu estou dividindo esse valor de HV em 4 pilares. Ó. 1, 2, 3, 4. Existem outras, existem outras técnicas de eu calcular isso daqui? Existem. Mas eu vou utilizar essa daqui que eu achei mais fácil, tá? Então vamos lá. Divido aqui sempre por 4, né? E achei os valores do AV minorado para cada pilar. Então eu tenho 8 aqui, 9, tarará, até o 13, né? Da carga do vento. Então, eu desenho lá no FTools. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui o, no FTools aqui que eu desenhei, tá? Só um pouquinho lá. Efeitos de segunda ordem. Vamos ver. Só um momentinho. Aqui. Só um pouquinho que ele está abrindo aqui, tá? Ó, então, aqui eu vou compartilhar com vocês o FTools, né? E o que eu desenhei. Então, perceba que aqui, ó, é que não vai aparecer o mouse aí, né? Infelizmente. Mas o que está desenhado aqui seria a edificação vista nessa direção aqui, ó. Tá? Eu vou desenhar o olhinho, né? Que eu gosto de desenhar o olhinho. Tá vendo nessa direção aqui, ó. Tá? Então, eu desenho no FTools, né? O que eu fiz ali? Tem várias formas de você desenhar, tá? Como que eu fiz? Eu coloquei aqui os valores de x como 3,8, né? Que seria ali exatamente o valor de um pilar no outro, né? E de 1 metro a altura. Então, eu posso colocar aqui 3 metros, né? Cada pavimento, tá? Aí eu coloquei as cargas, essas cargas aqui, ó. Essas cargas aqui, em 3 metros, eu dividi por 4 e obtive 8, né? Então, eu joguei no FTools aqui, ó. Joguei no FTools esse baixo, ó, de 8. Tá? 8, 9,4, 10,4 e assim por diante. Joguei os valores ali. Tá? Se você não sabe desenhar no FTools, aconselho a dar uma olhada em vídeos no YouTube mesmo, né? Que você vai conseguir facilmente fazer esses desenhos aí no FTools. É bem fácil de usar o FTools, tá? Bom, eu tenho que considerar no FTools, aqui, ó, eu coloquei um passo a passo aqui, né, para vocês. Então, vocês configuram o grid e o snap, né, para vocês é, em Y e em X, né? Daí vocês é, é, fixam o snap ali para vocês poderem desenhar mais facilmente. Aí vocês desenham as estruturas, inserem os valores da carga do vento dividido por 4, né? Depois, define a seção da viga, tá? Então, para ver a seção da viga, vocês vão aqui, ó, e definem aqui a seção da viga pelo que vocês têm lá no real mesmo, na nossa planta baixa, né? Então, aqui, ó, eu coloquei aqui 40 por 20.
tá? Então, você tem que ficar esperto aqui, ó, no valor de B e de D, dependendo da onde que você está olhando, né? O teu pilar ali, entendeu? Dependendo da direção que você está olhando ele, né? Bom, depois você configura os parâmetros do material, que é aqui, ó. Esse aqui, ó, os parâmetros do material, né? Esse daqui, parâmetros do material. Eu coloquei como sendo 1, né? E aplica em toda a estrutura. Esse parâmetro do material aqui, ó, é o próximo slide, que você tem que olhar lá na norma, que você tem que achar o valor do módulo de elasticidade ali, né? Então, para você achar o módulo de elasticidade, você considera aqui, ó, essas equações aqui, ó, esses valores. Então, lá no começo do exercício, eu coloquei que a pedra era gneiss, né? Tá? Então, ela vale 1,0 na equação. Então, eu calculando aqui, eu fiz o seguinte, para pedra gneiss, o AE vale 1,0, né? Que aqui na norma, ele falou, 1,0. O FCK é 30 MPa, que o exercício deu lá no começo, né? Então, eu acho aqui o módulo de elasticidade inicial, que é o AE vezes tudo isso daqui, que deu 30.672. Eu tenho que achar o valor de AI, que é o valor de AI, ele está aqui, cadê? A equação aqui, ó, do valor de AI, está aqui na norma, tá? Consegui achar a hora agora para vocês, mas está ali na norma. 0,8 mais 0,2, FCK dividido por 80. Esse valor aqui, eu multiplico pelo módulo de elasticidade inicial e eu encontrei 26.838. Eu coloco esse valor lá, quer ver? Eu coloquei aqui o valor, ó. Eu tinha colocado 26.838. Então eu coloquei esse valor aqui, tá? E aplico na minha estrutura. Eu seleciono a estrutura inteira aqui, né? E daí aplico nesse botãozinho aqui, ó. Apply current materials to select members. E aplico em tudo, tá? Bom, depois, pessoal, é só eu clicar no botão The Form Configuration, que é esse daqui, ó. Esse botãozinho aqui, ó. Tá? Puff, que ele já me dá os valores da deformação. Eu clico no ponto que eu quero, por exemplo, eu vou clicar aqui a 3 metros, tá? Se ele não aparecer aqui do lado direito, ele aparece em vermelho aqui em cima, ó. Em DX, ele está dando 6.472. Não sei se vocês conseguem observar ali, né? Tá? Então, eu anoto esses valores de deslocamento aqui, ó, em cada pavimento, né? E é só clicar no nozinho ali do pavimento, que ele, no nó aqui, né? Clica no nó, clica no nó, clica no nó, que ele vai dando os valores ali em cima, tá? Muito bem. E por fim, a gente vai achar o coeficiente, o tão esperado coeficiente gama Z, né? Que é dado por essa equação aqui, ó. Tá? Onde eu tenho aqui o momento das forças verticais e o momento de primeira ordem total. Tá? Então, vamos ter que achar esses dois momentos aí. Então, para a primeira situação, tá? São duas situações, já você vai entender as duas, tá? Então, aqui, ó, utilizamos as tabelas 11.1 e 11.2 da norma para as situações que a gente vai considerar. Então, a primeira situação é o quê? Carga acidental vertical, ou seja, a ação variável principal e o vento como secundário, tá?
Então, a ação variável principal seria a carga acidental vertical e a ação do vento como sendo secundário, tá? Então, o que, que eu vejo na tabela aqui, ó? Eu vejo que o meu valor aqui de ação de carga acidental vertical, né, que é a minha principal, eu vejo aqui, ela é uma combinação normal, especial de construção ou excepcional. É normal, né? Porque é uma carga que está incidindo na minha estrutura. E ela é o quê? Ela é permanente, ela é variável, ela é de proteção, ela é de recalque, o que ela é? Bom, se ela é uma carga acidental vertical, então ela é uma ação variável, né? É, lembrando que F, aqui, ó, o G, no caso, representa as cargas variáveis em geral e T, temperatura. Então, achei que é 1,4 o meu valor de, é, Y, né? YF, tá? E o meu valor esse aqui é tal, né? Tal zero. Eu vou utilizar aqui essa outra tabelinha aqui, ó. Então, eu estou considerando o quê? A ação do vento, né? O que eu quero? É o tal 1, o tal 2 ou o tal zero? É o zero que eu quero. Então, aqui, ó, 0,6. Tá? Então, tá aqui, ó, 0,6 como fator secundário, fator do vento, como sendo fator secundário, né? É, então, eu tenho esses dois coeficientes ali que eu vou utilizar eles agora, ó. Por quê? Porque eu tenho que calcular a soma do meu momento ali, né? De toda a carga de momento que eu tenho. Então, o que eu tenho aqui? Ó? A minha equação é essa daqui. Delta MD é igual a tudo isso aqui. Ó, tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Delta M total, que é o momento das forças verticais, que é justamente o que eu quero, né? O M1 total é o momento de primeira ordem total. Como é que eu calculo o momento? Como é que eu considero isso daqui? Né? Aqui, ó, está aqui. Nós vamos calcular ele. Primeiro, momento de primeira ordem total. Já nós vamos calcular ele lá. O que nós achamos aqui nas tabelas, 1,4 e 0,6. Daí eu tenho a carga permanente, que é o FG, do pavimento tipo e da cobertura, né? O FQ, o FG, no caso, ali, né? A carga acidental do pavimento tipo, que é o FQ, e eu tenho o deslocamento, tá? Que é esse alfa HI ali, né? Então, eu considero tudo isso daqui. Então, 1,4 de FG. Então, 1,4, o FG é a carga permanente, que eu calculei lá atrás, deu 1.433,47. Então, está aqui ela. Mais a carga permanente acidental, né? Que é o FQ. Então, 1,4 vezes 191,52, tá? Nós achamos lá atrás. Vezes o meu gama F, não é gama, é YF, né? Que é 1,4, que nós achamos na tabela ali atrás, vezes o tal zero, que nós achamos ali atrás, vezes o deslocamento que nós achamos lá no FTools, né? 6,4 milímetros é o mesmo que 0,0064 centímetros. Ou seja, esse momento aqui, ele deu 12,2 quilonewtons vezes centímetros, tá? E assim eu calculo todos os outros. Lembrando que no último aqui eu considero
a carga da cobertura, né? Por isso que ele vai ter um valor diferente aqui, ó, né? No FG, eu considero a carga da cobertura, não a carga permanente, a carga variável, né? A carga acidental, né? Melhor, a carga permanente tipo, que é a dos pavimentos, certo? Bom, depois disso, eu somo todos os valores de momento e eu tenho 298,3 quilonewtons vezes centímetros, tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todos os momentos horizontais, tá? Com relação à base da estrutura. Então, como que eu faço isso daqui? O momento total da minha estrutura, ele é dado por o meu YF, que eu achei lá na tabela lá atrás, vezes 0,6, que é o meu tal zero, vezes. Agora, eu tenho que pegar o valor do deslocamento vezes a distância dele até a base, tá? Ou seja, eu tenho o primeiro deslocamento, que é 32,0 vezes 3, que é esse daqui, ó, 32,0 vezes 3, em 3 metros. 30 mais, né? Que é somatória de momentos aqui. 37,4 mais 6, mais 6 não, vezes 6, e assim por diante, até o último, que é 52,0 vezes 21 metros. Ou seja, eu tenho um momento total de 3.310,7 quilonewtons vezes metro. Olha só o momento que está gerando lá embaixo da minha estrutura a partir dessa carga de ação do vento de deslocamento. Agora eu pergunto, tenho ou não tenho que considerar isso daqui? Deu para entender a importância desse fator de segunda ordem aqui? Bom, muito bem. Acabou, né? Não acabou, não. Agora eu tenho que calcular o gama Z. Então, para calcular o gama Z, eu faço o seguinte. Aquela equaçãozinha lá do gama Z, né? Que é 1 dividido por 1 menos o momento, o delta, né, de momento total, dividido pelo momento mesmo total, né? Então, eu achei um valor de 1,12. Legal. Então, o que eu tenho de consideração aqui, ó? Para a estrutura ser rígida, pequenos deslocamentos horizontais, estruturas de nós fixos, tá? Para estruturas flexíveis, mais deslocamentos e estruturas de nós móveis. O que significa isso? Que quando os resultados de gama Z forem maior que 1,1, são de nós móveis, deve-se majorar os efeitos da ação pela equação 0,95 gama Z. Nós chegamos lá. Se for menor que 1,1, nós podemos desconsiderar esses efeitos de segunda ordem. Como deu 1,12, então nós não podemos desconsiderar, tá? Se o gama Z for maior que 1,3, essa estrutura não é recomendado fazer com esses parâmetros de estrutura. Ou seja, eu tenho que aumentar a inércia e reduzir o valor desse gama Z, tá? Se ele der maior que 1,3. Então, resumindo, não pode dar maior que 1,3, esse valor de gama Z, tá? Se ele der maior que 1,3, eu tenho que aumentar a seção dos meus pilares das minhas vigas, tá certo? Então, vamos lá. Só que eu tenho a segunda situação que eu faço a mesma coisa, pessoal. Só com um detalhe. O meu tal Z, agora,
eu tenho como carga acidental, a minha carga acidental, eu vou considerar ela como valor secundário e o vento como ação principal, tá? Só vai mudar aqui, ó, o tal zero, porque, olha aqui, ó, locais em que não há predominância de pesos e equipamentos, então eu vou considerar aqui como 0,5, tá? Dessa forma, eu tenho esses valores aqui de momento, certo? Com esses valores de momento aqui, aqui eu não vou ficar detalhando, porque é a mesma coisa. A única coisa diferente aqui, ó, é que eu multipliquei 1,4 vezes a carga e 0,7 vezes a carga permanente na cobertura, tá? Só isso. E aqui na frente, eu só considerei 1,4 e o somatório dos momentos ali, tá bom? E deu 1,11 aqui. Ou seja, na minha primeira situação deu 1,12 e na segunda situação deu 1,11. Então, perceba que eu tenho 2% de efeito de segunda ordem efetivo ali na minha primeira situação e 1% na segunda situação. O que isso quer dizer? Que eu vou considerar o 2%, né? A minha meu maior valor de porcentagem de efeito de segunda ordem, né? Eu não vou minorar o valor, né? Vou considerar sempre o maior, tá? Que foi a primeira situação, que é a carga acidental como valor principal e o vento como valor secundário, tá? Muito bem. Então, considerando aqui o valor de acréscimo, né, de 2% na carga devido ao efeito de segunda ordem, então eu considero que o valor do meu HV, que é a força horizontal lá, né, da incidência do vento, eu tenho que multiplicar por 0,95 e pelo gama Z, esse valor que eu encontrei. Ou seja, esses valores aqui, ó, que são os meus valores efetivos de carga em quilonewton. Então, eu tenho 34 quilonewtons no meu primeiro pavimento lá embaixo, a mais, e eu tenho 53,3 quilonewtons lá em cima, né? Ou seja, pense só, pessoal, que lá em cima está incidindo uma carga horizontal aqui, ó, de 55 quilonewtons. Se você multiplicar por 21, você vai ver o momentão a mais que está tendo aqui na base da tua edificação. Tá certo? Bom, e para encerrar essa nossa aula, né? Vocês viram que ela é bem extensa, bem complexa, né? Então, eu tenho o deslocamento global. Tenho que ver os deslocamentos agora, né? Dá uma olhada ali para ver se está ok ou não, de acordo com a norma. Então, o que a norma diz lá na tabela 13.3? Dos limites para deslocamento, tá? Que eu tenho aqui, ó. Deslocamento, deixa eu ver, tá. Deslocamento a considerar, provocada pela ação do vento, já circulei de vermelho ali, ó, provocada pela ação do vento, para combinação frequente, o tal 1 é igual a 0,3. Então tá aqui, ó. Joguei aqui do lado, o tal 1 vale 0,3. Tá? E ele diz que para esses deslocamentos eu tenho que considerar H dividido por 1.700 e H dividido por 850. Eu tenho que considerar essas duas situações, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que considerar aqui, ó, fazer uma tabelinha aqui e considero, eu fiz de trás para frente, como diz, né? Para ficar mais fácil, tá? 21, 18, 15, 12, 9, 6 e 3 metros, os pavimentos. Os deslocamentos eu só coloquei aqui, né? Os deslocamentos, que eu já tinha visto lá atrás, já tinha calculado lá atrás.
no F-Tools, né? E agora, eu considero aqui, ó, esse deslocamento vezes o 0,3 que a norma pediu aqui, né? Ou seja, vou colocando os valores aqui do lado, ó, 0,3 vezes 3,61, 0,3 vezes 3,44, que é os valores que eu tenho aqui de deslocamento, né? E vou colocando os valores aqui nessa coluninha do lado aqui, ó, né? E aqui do lado, eu vou diminuindo um do outro. 1,083 menos 1,032. Quer dizer, esse daqui menos esse. Tá? E vou colocando os valores aqui do lado, tá? Até chegar no último aqui que não tem como diminuir, né? Tá? Ou seja, ele falou aqui, ó, que o limite é H sobre 1.700, que está aqui na norma, né? Aqui, ó. H sobre 1.700. Quanto que é o meu H? 21 metros, né? Dividido por 1.700. Ou seja, eu tenho 1,235, tá? Eu tenho que olhar aqui agora. Deixa eu só apagar aqui. Eu tenho que olhar aqui nos valores que eu encontrei. Vou pegar azul aqui. Os valores que eu encontrei aqui, ó. Nessa minha subtração. E ver o maior valor que eu tenho ali. Qual é o maior valor? 1,083. Ou seja, o valor que eu encontrei aqui, ó, ele é maior do que 1,083. Portanto, verifica esse valor. Minha estrutura está ok. E também o deslocamento local. É a mesma coisa, só que eu utilizo a segunda parcela aqui, ó, que é o H dividido por 850. Então, o meu H é 300, porque daí agora é um pavimento só, né? Dividido por 850. 0,353. 0,53 tem que ser menor do que o maior dos valores que eu achei aqui, ó, né? Que é 0,237. Deu maior? Então, ok. O meu deslocamento local também está ok. Portanto, dessa forma, nós terminamos o nosso exercício, né, de efeito de segunda ordem, é, dimensionando esses valores de momento a mais que nós temos ali e também verificando o deslocamento global e o deslocamento local. Beleza?